Davi, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite está com a incumbência e a responsabilidade, Senhor, de ministrar, Senhor, a Tua palavra, onde eu creio que o Teu Espírito Santo já bradou, Senhor, no seu coração aquilo, Senhor, que através dos seus lábios o Senhor colocou, Senhor, no coração e na mente, Senhor, deste jovem, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, usa poderosamente, Senhor, Pai, como o Senhor já tem usado todos que sobem aqui, Senhor, e não será diferente, Senhor, nesta noite. Limpa a nossa mente, para que nós venhamos absorver a Tua palavra, Pai, que nós não venhamos querer ouvir aquilo que nós queremos, que o nosso eu quer, mas aquilo que o Teu Espírito Santo irá falar através do Teu Filho nesta noite, meu Pai. Então abençoa, usa poderosamente, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te oramos e já por fé te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, Davi. Glória a Deus. Eu sou da amada igreja na paz do Senhor, amém? Em concordância com a oração do diácono Hermes, eu também queria orar pela minha vida e pela vida de vocês, amém? Convido vocês a fechar seus olhos mais uma vez. Abaixe sua cabeça. Sinta-se à vontade, meu irmão. Começa a tirar toda dúvida, começa a tirar toda ansiedade, meu irmão. Tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que está te atrapalhando a ouvir a palavra do Senhor, começa a repreender nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu sobrenatural, que o Teu poder possa se derramar nesse lugar, igual já se derramou no início aqui. Em nome do Senhor Jesus, começa a liberar cura sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém cego, eu falo não só cego fisicamente, mas cego espiritualmente, Pai. Pai, começa a abrir a visão espiritual, Pai. Pai, começa a levantar homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, Pai. Porque família é a base da igreja, e o inimigo muitas das vezes ele quer destruir a base da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, levantamos nosso clamor nessa noite, repreendendo todo principado, repreendendo toda potestade, em nome do Senhor Jesus, no bairro do Tancredo Neves, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama o Teu agir nesse lugar. Ó Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que o Senhor venha crescer nesse lugar e que eu venha diminuir. Em nome de Jesus, e as palmas louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, cultos de missões. E eu amo fazer missões, né? O meu coração arde por vidas, né? E fazer missões, igreja, tem apenas um único objetivo. Quando você fala de fazer missões, você busca encaminhar pessoas para o céu. E quando você tem em mente esse propósito, você faz um papel de liderança. Davi, eu discipulo a minha casa, você faz um papel de líder. Davi, eu lidero o grupo de jovens, você faz um papel de líder. Davi, eu lidero o grupo de senhoras. Davi, eu faço mover na praça. Ei, você é um líder. A partir do momento que você abre a sua boca para falar do reino de Deus aqui na terra, para alguém que ainda não conhece, você faz o papel de líder. E da mesma forma, igreja, Jesus atuou como liderança aqui na terra. Jesus não veio com as melhores roupas, Jesus não veio com um cavalo branco, não. A palavra do Senhor fala em Filipenses que mesmo sendo Deus, não quis se igualar como Deus, mas tornou-se semelhança de homem, se humilhando e até a morte de cruz. E Jesus, ele fez o papel de líder. Jesus separa 12 pessoas para dar continuidade no projeto de Deus aqui na terra. E daí veio a igreja primitiva, né? A igreja, né, anglicana, né? E veio os movimentos, os avivamentos, até chegar na igreja moderna, que é o que somos nós. E a palavra do Senhor fala em 2 João que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Assim como Cristo atuou como líder na terra, eu e você devemos também ser líder. Certamente alguém olha para você, meu irmão, e vê alguém de influência. Certamente alguém olha para você e admira: Davi, quem é essa pessoa? Meu irmão, não precisa você saber. O importante é você tomar sua posição como líder, como homem, como mulher de Deus, amém? E o tema da mensagem de hoje, igreja, é como ser um líder espiritual. Glória a Deus. Liderança, igreja, quando você abre o Google, né, e dá pesquisa, o que é ser líder?
A primeira coisa que aparece lá, liderança, é a capacidade de conduzir pessoas. Ou liderança é a capacidade de influenciar ou motivar pessoas. Eu convido a você, né, e todo ambiente, existe vários tipos de líderes. Existem líderes de empresa, existem líderes, né, de associações, existem líderes de escolas, mas cada líder, ele tem um único objetivo. Davi, qual é esse objetivo? É transformar aquele ambiente na qual ele está, no maior nível que ele pode chegar. Todo líder tem apenas um objetivo, é pegar a equipe que ele lidera, pegar o ambiente na qual ele lidera e elevar aquele ambiente ao maior nível possível. Esse é o papel do líder. Davi, e o que a Bíblia fala sobre isso? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, esse será o nosso texto base. Mateus capítulo 7, no verso 28 ao 29. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, no verso 28 ao 29, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Eu vou estar lendo o versículo 28 e eu peço que a igreja junto comigo leia o verso 29, amém? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou a sua doutrina. No verso 29 eu peço para a igreja ler comigo. Porquanto... Glória a Deus. Davi, qual é a chave de ser um líder espiritual? Porquanto nos ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A chave de ser um líder espiritual, a chave de ser um ótimo sacerdote da sua casa, a chave de ser como um ótimo líder na sua escola, a chave de ser um ótimo líder na sua faculdade, a chave de ser um ótimo professor, um ótimo diretor, um ótimo empresário, está aqui. Porquanto os ensinava tendo autoridade. E autoridade, igreja, é diferente de poder. Sabe o que é? Poder é quando é entregue algo para você. Por exemplo, se eu sou dono de uma empresa e eu coloco um jovem para ser diretor dela, eu estou entregando poder a ele. As pessoas que vão estar abaixo deles vão estar sujeitas a eles. Mas com o tempo vai passando, eu posso certamente demitir aquele diretor e colocar outro. Poder pode ser passado, poder pode ser tomado. Só que quem tem autoridade, meu irmão, autoridade é algo gerado dentro de você. Autoridade é algo que vem sendo trabalhado dentro de você. E quando eu falo de autoridade, meu irmão, eu falo de uma palavra chamada exemplo. Eu sou líder de jovens lá no Eusébio também. E, meu irmão, como a vida dos irmãos aqui, eu sei que não é fácil liderar jovem de 14, 13 anos, 17 anos, né? E imagina liderar jovens e ensinar a doutrina da nossa igreja, né? Que é se vestir de uma maneira adequada. E nesse momento é difícil cuidar desses jovens, só que o que deve predominar na liderança, não é eu exigir algo neles, mas eu me dar como exemplo. Porque quando eu me dou como exemplo, meu irmão, eu tenho autoridade. Não tem como eu pedir um copo de água de uma pessoa, se eu nunca tenho dado um copo de água para ela. Porque quando eu entrego algo para alguém, não que eu venha fazer troca de favor, mas eu estou demonstrando a humildade que Cristo nos ensina. Sabe por que Jesus se diferenciava dos fariseus? Os fariseus pregavam a mesma coisa que Jesus, igreja. Enquanto Jesus falava que ele era o Messias, os fariseus falavam que o Messias ia vir. E diferente de Jesus, os fariseus se vestiam da maneira mais bela possível. Os fariseus tinham as melhores falas, as melhores orações possível. Os fariseus faziam os melhores jejuns prolongados. Os fariseus, eles davam as melhores ofertas. Mas o que diferenciava ele de Jesus? Porque tudo que Jesus falava, tudo que Jesus pregava, ele se dava como exemplo. Tudo que Jesus ministrava, ele dava como exemplo. Por isso que Jesus era diferente dos fariseus.
E é tão forte isso, meu irmão, que Jesus fala em Mateus 5, olha, se a vossa justiça não ultrapassar a dos fariseus, a dos escribas, vós não sou digno do reino dos céus. Davi, você está dizendo que é para a gente seguir Jesus e depois fala que a gente é para ultrapassar os fariseus? Meu irmão, os fariseus não estavam errados. Os fariseus, eles estavam no direcionamento certo, mas com a motivação errada. Os fariseus, eles buscavam cumprir a palavra de Deus ao pé da letra, mas eles tinham a motivação errada. Davi, qual era a motivação deles? Se aparecer para o público. Por isso que Jesus fala em Mateus 6, e quando orares, não seja como os fariseus, entra no teu quarto, e quando jejuar, não seja como os fariseus, mas lava o rosto, e quando derem esmola, não seja como os fariseus, o que tua mão direita der, que a esquerda não veja. Jesus a todo tempo explica, olha, os fariseus estão no caminho certo, estão tomando as atitudes certas, mas a motivação deles é errada, eles querem tudo para a glória dele, a glória não é dele, a glória é de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, meu irmão. A glória nunca deve ser nossa, apenas Deus libera essa autoridade de nós. Eu e você, meu irmão, somos apenas um canal na terra, amém? E quando Cristo nos chama, meu irmão, Ele nos guia para um propósito. Davi, qual é esse propósito? É ser salvo. Quando Cristo te chama, Deus não te chama porque você vai ganhar um carro novo, uma casa nova, não, Deus te chama por um único propósito, para ser salvo. João capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas venha ter a vida eterna. E uma das coisas, meu irmão, a salvação, nunca foi sobre mim, porque Romanos 3, no verso 23 vai falar, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, e a palavra do Senhor fala, lá em Romanos 6, que o salário do pecado é a morte. A salvação nunca foi sobre mim, a salvação, meu irmão, nunca foi sobre as coisas que eu posso fazer, poxa, o cara ali é muito inteligente, poxa, o cara ali tem uma ótima área financeira, tem um outro nível intelectual. Não, a salvação nunca foi sobre o que eu e você pode fazer, porque a palavra do Senhor fala em Efésios, que não é pelas obras, mas é pela graça. Davi, a salvação é o quê? A salvação é o amor de Deus derramado sobre a minha e a sua vida. A salvação é a graça de Deus derramado sobre mim e sobre você. Por isso que Paulo fala, Senhor, a tua graça ela me basta. A tua graça ela me basta. Paulo, ele reconhece isso em Filipenses. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é não ter nada, mas eu sei o que é ter tudo. E lá no verso 14 ele dá a chave: eu tudo posso naquele que me fortalece. Vocês creem nessa palavra, meu irmão? E salvação é sobre o amor de Deus depositado em nós. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é sobre outra coisa. O Evangelho é sobre o amor de Deus na sua vida. O Evangelho é sobre alguém que te amou tanto, que saiu do seu mais alto lugar e foi até a pior morte possível por mim e por você. E é tão forte que esses dias, meu irmão, um jovem me questionou no Instagram, virou para mim e me perguntou: Davi, você tem certeza da sua salvação? Eu virei para ele e falei: sim, porque se eu não tenho certeza da minha salvação, a pergunta que deve ser feita não é se eu tenho certeza, mas é o que está me impedindo de ter essa certeza. Porque se eu não tenho certeza da minha salvação, meu irmão, tem algo de errado. E a pergunta que nós devemos fazer, eu não tenho certeza da minha salvação, mas o que está me impedindo? O que está sendo um empecilho de eu ter certeza da minha salvação? O que está me impedindo de ter certeza que um dia a trombeta vai tocar, como o pastor Mauro falou aqui, e um dia eu vou ouvir o meu nome ser chamado, e todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Somente essa palavra, meu irmão,
Vocês creem nesse propósito? Esse é o único propósito de Cristo aqui. E quando eu entendi o propósito, meu irmão, a gente vai a como ser um líder espiritual. Mas antes de ser um líder espiritual, meu irmão, a primeira coisa que devemos entender é sobre a amizade. Eu gosto muito de ministrar sobre isso. Existem níveis espirituais que a gente não alcança por causa das pessoas que estão do nosso lado. Existem certos níveis espirituais que a gente não consegue até lá, que Deus quer que a gente vá, mas a gente não vai por causa das pessoas que estão ao nosso lado. Davi, me prova isso na Bíblia. Quando Jesus, ele vem aqui, quando Jesus chega aos 33 anos, ele começa a pregar a palavra dele, a palavra do Senhor vai falando que vem multidões de todos os lugares para ouvir ele. E Jesus, vendo aquele projeto, separa para ele apenas 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, Jesus começa a discipular. Só que quando Jesus ia fazer algo diferente, Jesus chamava apenas 3. Quando Jesus vai lá para Marcos 5, na casa de Jairo, Jesus fala: olha, sai todo mundo, só entra comigo Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chega no Getsêmani, todos os 12 discípulos dormindo, Jesus chega para Pedro, Tiago e João e fala: olha, vocês podem orar comigo? Quando Jesus ia fazer algo diferente, Jesus chamava apenas essas 3 pessoas. E dessas 3 pessoas, apenas um ficou com ele na cruz. Outro exemplo disso é que quando Jesus, aonde ele chegava, meu irmão, Jesus, aonde ele chegava, um cego tinha que ver, irmão Emerson. Aonde Jesus chegava, um paralítico ele tinha que andar. Aonde Jesus chegava, meu irmão, uma coisa diferente tinha que acontecer. Mas a palavra do Senhor fala que quando Jesus chega em Cafarnaum, tem um versículo próprio para isso, e ali ele não realizou muitos milagres. Talvez se a Bíblia parasse ali, ia gerar várias dúvidas, várias interpretações teológicas. Poxa, Jesus curava em tudo que é lugar, mas quando chega na terra que ele nasceu, ele não cura. Jesus curava em tudo que era lugar, mas quando chega na casa dos pais dele, ele não faz nada. Só que a resposta está no versículo seguinte: por causa da incredulidade deles. Ou seja, muitas das vezes, meu irmão, a gente não consegue certas coisas, a gente não consegue alcançar certas coisas, não é porque a nossa oração está fraca, não é porque o nosso jejum está errado, não é porque a gente não está lendo a Bíblia, mas é por causa da falta de fé das pessoas que a gente põe do nosso lado. Mas é por causa da falta de... você que é líder espiritual, caminhe com pessoas que têm o mesmo nível de visão espiritual sua. Você que é líder espiritual, caminhe com pessoas, meu irmão, que têm ou o mesmo nível ou maior. Mas um erro que muitos líderes espirituais cometem, meus irmãos, é caminhar apenas com pessoas que massageiam o ego. Caminhe com pessoas que te confrontem também. Caminhe com pessoas que vão apontar o dedo para você e vai falar: ei, irmão, está certo o seu caminho, mas vamos com calma. Está certo o seu posicionamento, mas vamos com calma. É muito legal porque eu tenho uma amizade imensa com o Kaique. E muitas das vezes, eu até brinco com ele: olha, para andar comigo tem que ser muito doido. E ele é mais doido do que eu. Porque quando eu chamo ele para pregar pela madrugada nas praças, ele topa, é o primeiro que topa. Mas muitas das vezes, meu irmão, a gente tem que dar uma parada, virar um para o outro e falar: não, vamos com calma. Vamos com calma, vamos orar, vamos parar. Porque ser líder espiritual não é você saber de tudo. Você não foi chamado para saber de tudo, meu irmão. Você foi chamado para direcionar as pessoas para o céu. Você não foi chamado para conhecer essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhecer teologia A, teologia B. Não, Davi, é importante, está lá em 1 João 3, crescei na graça e no conhecimento. Mas você tem um propósito aqui na terra, é direcionar pessoas para o céu. E você só faz isso, meu irmão, com a graça de Deus na sua vida. Porque não é você que vai confrontar, não é você que vai instruir, influenciar qualquer pessoa, não, é o Espírito Santo que está dentro de você. E quando a gente fala de amizade, meus irmãos, a gente fala sobre isso. O papel do líder, você que é líder espiritual, aprenda a separar os preleitores que você ouve. Aprenda a separar
as orações que você ouve. Estava falando com o Jonilson aqui pela tarde. E aprenda a separar os elogios que você também ouve. Porque existem certos elogios que você ouve, meus irmãos, que é semente de inveja sendo liberada dentro de você. E quando essas sementes frutificam dentro de você, vai nascendo algo chamado orgulho. E quando o orgulho cresce dentro de você, a primeira coisa que acontece, você estufa o peito, levanta o nariz, e é só você. Aí você começa a fazer papel de fariseu. Aí a gente vai ter que voltar lá para o início da mensagem. Por isso, meu irmão, quando você entende todos esses pequenos detalhes de como ser um líder espiritual, você vai começar a entender o seu papel na terra. Uma outra coisa que muito líder espiritual erra, são 7h40, vou finalizar essa mensagem já. Uma das coisas que muitos líderes espirituais erram, meu irmão, eu sou o primeiro a levantar a mão, é querer fazer tudo. Querer fazer tudo. E quando você quer fazer tudo, você muitas das vezes ali está cuidando de alguém, quer fazer tudo e vai abandonando você. A palavra do Senhor fala que ame o próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar alguém, não tem como você pregar sobre ansiedade, não tem como você pregar sobre depressão, não tem como você pregar sobre falta de coragem se você também sente. Por isso que o Espírito Santo, quando ele primeiro, antes dele agir através de você, ele começa a agir em você. Por isso que quando o Espírito Santo, meu irmão, ele entra na sua vida, a palavra, o Jesus fala isso, quando o Espírito Santo entra, ele começa a arrumar a casa. Quando Jesus começa a arrumar a casa, meu irmão, quando Jesus começa a arrumar a tempestade que está aqui dentro, Jesus começa a trabalhar nas pessoas que estão ao teu redor. E você é um canal. E o primeiro papel de um líder, anota aí, é conduzir. Como eu falei aqui, o primeiro papel de um líder, Jesus, ele tinha um único propósito na vida dele, era conduzir. A pregação de Jesus era só uma: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. O único papel de Jesus era esse, era conduzir. 2 Pedro capítulo 3, no verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Jesus. Mas para nós crescermos de uma forma espiritual, é necessário buscar conhecimento. Um líder espiritual, meu irmão, como o pastor até brinca aqui, quando os anos vão passando, eu também vou me modernizando. É importante isso. Quanto mais o tempo vai passando, você que é líder, é necessário você buscar se aprofundar mais. A cada nível que você é colocado, a cada nível espiritual que Deus te coloca, Deus vai requerindo mais de você. O próprio Jesus fala sobre isso: a quem muito é dado, muito é cobrado; a quem muito é entregue, muito é pedido também. Por isso que quando oramos a Deus: Senhor, me entrega isso, me entrega aquilo, Senhor, faz isso, faz aquilo, a pergunta que devemos fazer é: será que a gente está preparado para receber? Sabe por que tem orações que muitas das vezes Deus não responde, pastor Mauro? Porque a gente não está preparado para receber. Sabe por que tem muitas orações que Deus não responde? Não é porque Deus é ruim, mas é porque Deus está cuidando de você. Deus está falando para você: olha, filho, antes de eu colocar roupa nova, é necessário você tirar as velhas, porque se eu colocar o novo, as roupas velhas vão rasgar. Antes de eu derramar o vinho novo, é necessário você deixar os odres velhos, porque se eu derramar o vinho novo, os odres velhos vão quebrar, você não vai suportar. Porque muitos preleitores, meu irmão, quando começa a encher a agenda, podemos dizer assim, começa a humilhar, começa a fazer isso porque não estavam preparados. Porque muitos começou em igreja pequena, o agir de Deus derramava quando ele cantava, mas hoje quando canta a multidão é apenas um louvor entoado aos ventos. Não é porque o Espírito Santo mais está com ele, mas é porque ele abandonou certos princípios que a Bíblia nos ensina a seguir. Ele esqueceu do primeiro papel de um líder, que é conduzir.
E para você conduzir, você precisa do agir de Deus dentro de você. Eu amo, o segundo papel de líder da igreja é motivar. Quando você é líder, você que é líder, seu papel é motivar. Chegue para aquela pessoa, em vez de acabar mais com aquela pessoa, pega na mão dela e levanta: filho, vamos lá, você vai conseguir. Aquela pessoa, meu irmão, que o mundo aponta, que a família já manda embora. O papel da igreja, muitas das vezes, quando essa pessoa vem para a igreja, a gente acaba apontando, a gente acaba julgando. Não estou dizendo que julgar é errado, João 8 fala sobre isso. Mas o julgar, segundo a reta justiça. Jesus, meu irmão, quando alguém chegava para ele, todo descambelado, todo atrito, Jesus, a primeira coisa que ele fazia era, Jesus primeiro pegava na mão, levantava. Quando Jesus levantava, ele falava: vá e não peque mais. Quando Jesus terminava de levantar a igreja, Jesus falava: ei, vai e não peque mais. Mas Jesus primeiro levantava. Sabe por que muitas igrejas têm errado? Sabe por que muitas igrejas têm falhado na obra de missões? Porque elas querem dizer: vai, não peque mais, e a pessoa ainda está no chão. Vai, não é para você pecar mais, e a pessoa está lá na lama ainda. O papel da igreja é primeiro: pega na mão, levanta, cuida, troca o manto, coloca anel novo, coloca novas sandálias, e depois faz um banquete, depois ensina os princípios. Esse é o papel da igreja, esse é o papel de eu e você somos missionários. Quando eu e você entrega um panfleto para alguém aí na rua, nós está sendo Deus na terra, nós está sendo Jesus na terra. Quando eu e você abrimos nossas bocas para pelo menos falar um Jesus te ama, um Deus te abençoe, a gente está fazendo o papel de Cristo na terra. Por isso, meu irmão, você que é líder, motive. Marcos 5,13: e vós sois o sal e a luz do mundo. E se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. O sal lhe gera sede nas pessoas. Aprenda a gerar sede nas pessoas. Aprenda a gerar a sede daquelas pessoas possam te buscar mais a Deus. E esse gerar sede, meu irmão, aí eu já entro no terceiro ponto de um líder espiritual. Aprenda a influenciar pessoas. É tão interessante esse influenciar. Já vou finalizar agora, porque quando a gente fala de influência, a gente olha esses youtubers, né, esses TikTok que falam uma coisa, uma cambada de jovem aceita o que ele falou. O cara fala uma coisa, não tem nada a ver, trazendo para a teologia, o cara fala uma heresia, mas porque tem tantos seguidores, todo mundo passa a acreditar no que ele falou, porque ele é um influencer. Da mesma forma, eu e você somos chamados para influenciar pessoas. Davi, como que eu influencio alguém? Através da minha e da sua vida. Como que eu influencio alguém a buscar Cristo, Davi? Através da minha e da sua vida. Como eu falei no começo, sabe por que multidões seguiam a Jesus e não seguiam aos fariseus? Porque Jesus influenciava eles. Jesus se dava como exemplo, Jesus cuidava, Jesus amava. Quando a gente fala de missão, eu tenho aprendido isso ao longo do tempo. Eu aprendi com o pastor Lucinho, eu recomendo vocês ir assistir a pregações dele. E o pastor Lucinho, numa das suas ministrações, falou algo tão interessante que eu coloquei como princípio na minha vida. Nunca peça de Deus aquilo que Ele já revelou na palavra dele, porque Ele não vai te responder. Nunca peça de Deus aquilo que Ele já revelou na palavra dele. Davi me dá um exemplo: Senhor, o pastor Mauro me chamou para evangelizar, se é de ti, pai, eu vou, se não for, não vou. Meu irmão, que tipo de oração é essa? Abra tua Bíblia em Marcos 15, abre tua Bíblia em Mateus 28, abre tua Bíblia em 2 Coríntios, que tu vai ver o quão lindos são os pés daqueles que levam o Evangelho. Marcos capítulo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ei, é uma ordenança de Deus. Outro erro, né, voltado para os jovens,
né? Muitas das vezes eles oram: Senhor, aquela menina está no mundo, Senhor, aquela menina está no mundo, mas eu vou ganhar ela para Jesus, tu aceita? Meu irmão, abre tua Bíblia em 1 Coríntios, lá vai falar sobre o jugo desigual. Não tem como a luz se unir com as trevas. Está ali a resposta, varão e varoa. Não tem como, não tem conivência. Por isso, meu irmão, aprenda uma coisa: nunca ore pelo aquilo que Deus revelou, mas ore pedindo para que Deus derrame graça na sua vida, para que você possa ser um bom líder, para que você possa ser um bom sacerdote, para que você possa ser uma boa esposa, para que você possa ser um bom líder, um bom pastor, um bom diácono, um bom presbítero. Uma das coisas que eu coloco muito em prática na minha vida, em vez de sair pedindo para Deus bens materiais, aprenda a pedir uma coisa. Eu queria desafiar você, e aqui eu vou finalizar a mensagem. Em vez de orar pedindo para Deus derramar várias coisas na sua vida, peça apenas uma coisa de Deus: Senhor, me ensina a amar vidas. Comece a orar dessa maneira por uma semana. Senhor, me ensina a amar vidas. Senhor, me ensina a amar vidas. Senhor, me ensina a olhar para aquela pessoa que me magoou e me ensina a perdoar. Senhor, me ensina a amar aquela coleguinha de escola, aquela coleguinha de faculdade, aquele rapaz que me perturba no trabalho. Senhor, me ensina a olhar para ele com os teus olhos. Senhor, quando eu passar por alguém na rua, em vez de eu sentir vergonha, em vez de eu me sentir constrangido, me ensina a olhar para aquela pessoa e amá-la. E começa a observar tuas atitudes depois de uma semana. Começa a observar tuas atitudes. Eu já cheguei a ministrar em igrejas grandes, bem bonitas, e ali eu sentado no altar, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Antes de eu entrar nesse método, eu queria falar sobre a Laodiceia. Para quem não sabe, Laodiceia era a maior igreja da época. Laodiceia, está lá em Apocalipse capítulo 3, era uma das maiores igrejas. Elas tinham o melhor colírio. Imagine como uma igreja que tinha capacidade para 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, era Laodiceia. Laodiceia, além de ser a melhor igreja, ela era a cidade da região. Naquela época, quando você falava em moda, se falava em Laodiceia e Roma, somente essas cidades. Só que é tão forte, depois de várias broncas que Jesus dá em Laodiceia, Jesus chega lá no verso 20 e fala: eis que estou à porta e bato. Jesus não fala isso para um descrente, Jesus fala isso para uma igreja. Prega sobre mim, canta sobre mim, fala de mim, mas eu estou lá fora batendo. Já fui ministrar em igrejas na qual o Espírito Santo fala: olha, eu não estou aqui. E eu, meu Deus, o que eu vou falar? E eu falando sobre santidade, todo mundo calado e me olhando. E ali eu pregando sobre santidade, igreja, santidade. E todo mundo calado e me olhando ali, Espírito Santo. Mas eu já cheguei a pregar em igreja, meu irmão, que o telhado não estava nem terminado. Eu sentei no banco, eu via o céu ali, meu irmão, se der uma chuva eu vou sair daqui todo molhado. Mas quando o dirigente inicia o culto, meu irmão, o poder de Deus se derrama na igreja, meu irmão, e ninguém fica parado. E quando eu peguei o microfone, meu irmão, o agir de Deus já estava tomando a conta do lugar. Vidas foram salvas, vidas foram libertas. Sabe qual é a diferença, meu irmão? A diferença de um líder espiritual: sem o Espírito Santo, ele age pelas próprias forças, ele age pelo próprio conhecimento espiritual. Mas um líder espiritual, direcionado pelo Espírito Santo, ele age de acordo com a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, meu irmão, nessa noite, que a gente possa conduzir, que a gente possa, aleluia, motivar, e que a gente possa influenciar pessoas para o reino dos céus, que a gente possa cada dia, meu irmão, se aprofundar na palavra de Deus, que a gente possa cada dia se aprofundar em oração, que cada dia a gente possa se aprofundar em amar pessoas. Meu irmão, quer fazer missões? Aprenda a amar vidas. Quer fazer missões, meu irmão? Aprenda que vai ter um dia que você vai ter que dar esse terno para alguém. Eu já cansei de dar minhas blusas social para os jovens da igreja. Às vezes eu fico sem.
Aprenda a amar vidas, aprenda a ir buscar. Teve uma vez, para finalizar agora, eu já queria chamar o Jonilson, eu queria puxar um louvor aqui. Eu tocando no altar da igreja, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um jovem. E ele fala para mim: Davi, eu queria voltar para Jesus, vem me buscar aqui em casa. E eu tocando violão no meio do louvor, vendo aquela mensagem, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu falo: Kaique, tirei o violão, dei para ele, irmão, vou ter que sair. Todo mundo da igreja me olhando, todo mundo da igreja: você vai sair no meio do louvor, cara? Eu vou, não posso. Fui lá, peguei a bicicleta de um, corri, trouxe esse jovem todo acabado para a igreja. E no final do culto ele levanta a mão e diz que quer aceitar Jesus. Aprenda a amar vidas, igreja. Muitas das vezes, o erro de muitos líderes espirituais, estamos tão presos, igreja. Aqui é apenas um templo na qual a gente se reúne, mas Deus nos chama a ir apregoar o evangelho lá fora. O erro que muitos missionários cometem: ganham vidas para Jesus, mas não cuidam dessas vidas. Quando o Jonilson falou desse projeto, eu fiquei muito admirado, muito lindo esse projeto. Através de vocês, cada líder que está aqui nessa noite pode ter certeza que vidas vão ser salvas. Através de vocês, cada pessoa que aceitou, colocou a mão no arado, colocou a mão na massa, pode ter certeza que vai ter resultado. Tudo que vocês estão semeando agora, vocês daqui a 2 meses, 3 meses vão estar colhendo. E essa igreja vai estar lotada de gente cheia do Espírito Santo, gente que quer aceitar Jesus. Aleluia. Vocês creem nessa promessa, meus irmãos? Vocês creem nesse chamado? Mas aprenda a colocar a mão no arado. Glória a Deus. Eu queria estar louvando um louvor para finalizar. Vou pegar o violão, pedir para o irmão Emerson me ajudar também. As meninas, se quiserem vir me ajudar, eu queria convidar a igreja a se colocar de